Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, para todo mundo. Vamos em paz com a nossa sessão de estudo. Bem, hoje eu queria dizer a vocês que eu agrupei 2 capítulos, mas não são sequenciais. Nós vamos falar sobre o capítulo 16 e sobre o capítulo 18. O capítulo 17, que fica intermediando, vai ser dado quinta-feira que vem. E por que nós fizemos isso? Porque há uma evidente continuação ou mesmo explicação do capítulo 16 no 18. Começamos então dizendo que eles atingiram um edifício sóbrio, onde funcionava a médium Ambrosina. E logo que eles chegam, eles observam que há uma vigilância na casa, em todos os setores da casa, pelos benfeitores espirituais. Eles impedem o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Eles não têm direito de ficar. E a entrada, os encarnados entram para a sessão mediúnica, para a reunião, e os obsessores ficam de fora. Então vai havendo uma separação muito curiosa. Entram os encarnados e saem os desencarnados. Em geral, estão com eles em processo de simbiose ou de vampirização, que é praticamente a mesma coisa. Então, à entrada existe essa separação de certos espíritos que acompanhavam os encarnados, em geral blasfemadores e renitentes. No mais, é uma gente agoniada e enferma, que em geral não tem esses espíritos impenitentes. E é para eles principalmente que a reunião vai se dar, né? Existe um cordão luminoso de isolamento, porque há uma mesa grande colocada ali para 14 oradores que ficam em volta da mesa, e essa mesa é toda ela isolada por esse cordão luminoso. E onde quer que os espíritos trabalhem, há isolamento, né? Para não permitir a entrada de espíritos que venham perturbar, né? Essas são faixas de defesa magnética. Se a gente quiser ter mais ou menos uma ideia de como seja essa faixa, tem aqueles filmes em que eles lutam com um bastonete, né, e com um foco de luz. Qual que é o filme? Guerra das Estrelas. Isso. É mais ou menos isso, só que ele é maleável, né? Não está dentro de um bastonete, mas ele fica rodeando a sala. Dona Ambrosina tem uma paz interior muito grande, e é ela quem é a médium psicógrafa que nós vamos estudar. Mais de 20 anos dedicados à mediunidade. Renunciou às alegrias do mundo, não se casou. Na cabeça, Dona Ambrosina tem um pequeno funil de luz, aparelho magnético ultrassensível, com a qual ela entra em contato com o mentor. É um pequeno funil na cabeça. E através desse aparelho é que ela entra em contato com o seu mentor. Isso facilita muitíssimo para ela o desempenho da missão que ela tem, porque é muito mais fácil a influência do mentor. Pelo tempo de atividade na causa do bem, ela já mereceu a reverência do mundo espiritual, por tudo quanto ela tem feito
em favor do próximo. Ela recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico. Um mandato é uma missão especial em que uma larga faixa da população, encarnada e desencarnada, é auxiliada através da mediunidade. Para ter mandato mediúnico, é preciso que o médium seja bastante cooperativo, né? Que se dedique às tarefas com muito empenho, que todo o serviço seja feito gratuitamente, e para isso o médium precisa demonstrar uma grande renúncia dos bens materiais. E é preciso também, né, demonstrar os sacrifícios que faz num processo de abnegação muito grande que raríssimas pessoas têm nesse mundo. Então, ela recebeu esse mandato do plano superior a partir do momento em que ela se dedicou inteiramente à humanidade através do seu trabalho. Ela tem mais íntima associação com o seu mentor. E vive flagelada por petitórios e súplicas. Vocês podem imaginar, né? Dezenas e dezenas de irmãos nossos visitando a médium e levando problemas e mais problemas. Então, ela está cercada por esses petitórios, né? Que fazer? Agora vem um fato que ocorre durante o período em que ela está atendendo a população que está na fila. E ela está se preparando para a tarefa psicográfica. E ela então vê um homem, há uma conversa de dois encarnados, e que ela acompanha através do pensamento que eles emitem. Então, nós vemos, um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis, que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros, foragidos da justiça terrestre. Então, é uma médium de extrema sensibilidade. Não apenas ela dá conta daquilo que está sendo levado a ela através da palavra, mas também das produções mentais que estão ao seu redor. E no caso, ela tem que decidir o que fazer com esses dois irmãos assassinos que estão lá dentro do centro espírita, e ela se pergunta o que eles vieram fazer aqui, né? O que eles estão fazendo aqui? Aí o mentor diz a ela: Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. O remédio não foi criado para os sãos. Então, nós estamos vendo que este centro espírita é muito especial, né? Ele atende uma larga faixa da população, e a médium possui uma mediunidade de largo alcance. Inclusive, ela é capaz de dar conta de todo o ambiente que está à sua volta e saber o que se passa na cabeça daqueles que estão ali. Quer dizer, é uma mediunidade ímpar, por isso mesmo é o mandato mediúnico. De todos os lados, a médium recebia pedidos de socorro, de cooperação, trabalho. E, na medida do possível, é claro, ela ia aconselhando, né? Gabriel, que é o seu orientador, o seu mentor, e grande séquito de amigos entram no recinto, né?
luz em contraste com as sombras. Com ele estão médicos, professores, enfermeiros, prontos a servir. Então, o que nós vemos? Uma grande preparação espiritual para a tarefa da noite, e esse mandato mediúnico, quer dizer, a mediunidade a serviço de uma larga faixa da população, né? Ela é desenvolvida pela médium e pelo mentor. E esse mentor comunica-se com ela através de um pequeno funil que ela tem na cabeça e que favorece, então, a ligação entre o mentor e a médium. Então, André Luiz e Hilário observaram que Aulus tinha verdadeira veneração por Gabriel, pelo espírito que chegou. O que nos leva a entender que é um espírito de larga faixa evolutiva, né? O trato com doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança e a paz e o otimismo. Vejam bem, para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos falando de dois espíritos especiais em mandato mediúnico que estejam já numa faixa evolutiva que nós não chegamos nem perto. Por quê? Porque no trato com doentes, sofredores dos dois planos da vida, né, eles não perdiam a esperança, né, e a paz, o otimismo. Nós, com muito menos, já estamos com os cabelos arrepiados, né? Imagine, né, diante de uma multidão de gente que vai, que procura e que precisa de ajuda, né? Bem, segundo Aulus, são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis, mas são espíritos de escola, que estão à frente da evolução comum. Os médicos que acompanham o benfeitor Gabriel compreendem que sabem pouco. O que quer dizer isso? Raros médicos. Nós, se forem das universidades, acho que não tem ninguém aqui, né? Então, são aqueles que compreendem que sabem pouco, né? Quer dizer, eles estão imbuídos do verdadeiro serviço cristão. Eles não estão ligados ao personalismo desvairado, né, e inferior, que é o personalismo que faz com que a gente perca a existência, em geral. Bem, Gabriel escolhe o tema, paciência. E isso é passado mentalmente para o dirigente da reunião, que escolhe o tema paciência, né? Dezenas e dezenas de pessoas estão ali e as formas, pensamentos dela sobrepairam em todos os lugares. E através dessas formas, pensamentos, a médium sabe tudo o que se passa ao seu redor. Bom, não apenas ela, mas também o mentor. Eles sabem com quem estão lidando, né? E, em geral, as pessoas começam a pensar assim, com a falsa educação religiosa que tiveram. Dizer, o céu, o inferno, o pecado, e que vão se perder, que não tem salvação, essas coisas todas. Então, já se nota na reunião que os pensamentos não são dirigidos de uma forma correta, né? Bom, como é que funciona? Existe uma mesa central, 14 pessoas estão ao redor dessa mesa, e junto com cada um que vai usar a palavra,
existe a inspiração de benfeitores espirituais que se colocam ao lado dos oradores. Antes de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, foi colocado um grande espelho fluídico junto da médium, por trabalhadores da instituição. Então, são consultas do público, a médium se prepara para a resposta e na frente dela é colocado um espelho por benfeitores espirituais. Para quê? Cada pessoa ausente, nomeada nas petições, surgia com grande rapidez ante o exame dos benfeitores que à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos, especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível. Enquanto os oradores falavam, Ambrosina psicografava. Então, para que é esse espelho que colocam na frente da Ambrosina? Para que é? Para projetar a imagem da pessoa que está na consulta, né? Mas isso passa velozmente e os benfeitores analisam e dão o diagnóstico receitando, né? Existe uma faixa azulínea, azul, que liga o médium ao mentor, ao Gabriel. É uma faixa azul, né? O desenvolvimento mais amplo das faculdades exige essa providência. A médium não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual. Então, o que justifica aquele funilzinho e essa faixa? É claro, se a médium desempenha um papel tão importante na sociedade, que é a de ouvir os irmãos em sofrimento e procurar diminuir esse sofrimento, é óbvio que o mundo espiritual tem que dar a ela cobertura. Então, a primeira cobertura que dão, como nós vimos, é a segurança da casa. Tudo ali está debaixo, né, do impulso de Gabriel, né? E tudo aquilo que acontece ao redor da médium está em segurança, né? Ela pode trabalhar em segurança. Outra coisa, por que a ligação se dá entre ela e o mentor? Exatamente isso que foi dito aqui, que está ali, ó. Ela não pode estar à mercê de todo mundo que quer se comunicar. Ela tem que ter um canal principal. Esse canal principal é o mentor, né? Então, todo médium que se preze, que vai desenvolver uma tarefa de largo espectro, ele tem que estar ligado ao mentor. Senão ele não dá conta da sua missão. Então, a médium, que não pode estar à mercê disso, né? Houve todas as solicitações da esfera espiritual, mas tudo está canalizado ao mentor. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades, recebe apoio do amigo espiritual, experiente e sábio, que é o seu guia. Entendido? Não ficou dúvida? Se tiver dúvida, levanta a mão, né? Porque a gente, para compreender o mandato mediúnico, é preciso que a gente compreenda a íntima relação entre o médium e o seu mentor. Então, só estabelece contato
com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Vocês têm me ouvido aqui falar, obra Chico Xavier Emmanuel. E alguns estranham que eu não coloque André Luiz, é que André Luiz precisava se reportar a Emmanuel para escrever. Não era qualquer coisa que ele podia escrever. Então a obra é Chico Xavier Emmanuel, os dois. Isso é mandato mediúnico. Porque, como vocês já devem ter percebido, André Luiz usou de um subterfúgio. Ambrosinho é Chico e Gabriel é Emmanuel. Porque não existe no Brasil algo assim, a não ser os dois. Não é? Não tem uma tarefa assim no Brasil inteiro. De modo que aqui se trata da obra Chico Xavier Emmanuel. Então, sintonia com ela e com o mentor. Qualquer um que se quisesse comunicar através de Chico tinha que fazer ligação com Chico e com Emmanuel. Não tinha perigo, porque ninguém se comunicava através dele sem essa sintonia. E Emmanuel determinava por dar mensagem, não dar mensagem. E igualmente Chico fazia a sua seleção, sim. Ele diz que não, mas a gente sabe que sim, né? Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência e necessárias garantias ao médium. É claro, ele se lança numa tarefa de sacrifício, de devotamento, de abnegação. É muito justo que ele tenha o respaldo do mundo espiritual. Bem, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. Agora vem uma frase do áudio que eu gosto muito. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Está aí, então, a questão. A tarefa foi planejada muito antes do renascimento do médium aqui na Terra. Aqui há uma fala de Aulus, e que é muito oportuna. Ele diz que o médium tem liberdade de ação. E muitas vezes o Chico se referiu para nós dizendo que ele era livre para fazer o que ele quisesse, para escolher as companhias que ele quisesse, né? Que ele não era impedido de nada. E aqui há a confirmação disso, né? Se ele quisesse, ele poderia cancelar o serviço. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga. Não é alguém como o boi, que você coloca uma canga e ele é obrigado a seguir, né? O médium é livre. Deve estudar e trabalhar por amor. Se não for por amor, não adianta nada. Amanhã ou depois, a vaca vai para o brejo, né? Por quê? Porque só o amor sustenta uma tarefa dessa. Aliás, no meu livro, Chico Xavier, Nesse Pedaço do Espelho, eu falo exatamente de alguém que tinha tudo para uma missão extraordinária e que ficou 6 anos apenas na tarefa, o Dr. Valdo Vieira. E isso vem explicar exatamente o que Aulus está falando. É dizer, o médium digno da missão de auxílio não é um animal subjugado a canto. Ele tem liberdade de ação e deve estudar e trabalhar por amor. No livro vocês vão ver o auxílio, a interpretação que o Chico dá para essa defecção do Valdo. Infelizmente, um abandono muito grave, infelizmente.
Bem, livres preferem estagiar com indesejáveis companhias, quando o médium busca, fora do amor, fora da sua missão, companhias que não são recomendáveis. E isso se dá por elementos corruptores e por invigilância, óbvio, do médium, né? Então, aí os espíritos tentam transferir na invigilância do médium a cupidez, a preguiça, o personalismo inferior, a sexualidade delinquente. Tudo isso vem por tentação de fora, mas a invigilância está por dentro. Quando somos invigilantes, passamos a emitir na nossa aura pensamentos dessa natureza. E é aí que na invigilância nós somos procurados por entidades que sutilmente começam a transferir ideias, sugestões terríveis, enfim, até a fascinação. E a fascinação, na minha opinião, é a pior das obsessões. Foi a que levou Judas Iscariotes e foi a que levou Valdo Vieira. Então, eles passam a ser joguetes, porque são vampirizados por esses espíritos. E se julgam altamente, né, personalidades muito altas, gurus, etc., mas que na realidade estão sendo títeres ou fantoches dos espíritos infelizes. Aí, e lá pergunta, e por que os mentores não põem fim a essa farsa? Né? Eles podem acabar com isso. Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Por que Deus não se importou? Por que não foi feito um corte nisso? Então, o Aulus diz: cada consciência marcha por si. Se pensar que, porque é médium e tem prerrogativas especiais, alto lá. Podem ter os aconselhadores, os espíritos que nos trazem sempre boas ideias, é claro que tem. Mas, e o aproveitamento? É como, né, se a gente costuma dizer que a gente põe a raposa para tomar conta do galinheiro, não é isso? Então, o médium, ele está ligado à raposa, né? Mas ele não está ligado a um espírito de luz que está ali dizendo: não faça isso, porque na verdade a tentação de fora vem na proporção da tentação de dentro. Então, é muito difícil falar para um jovem, né? Vamos a uma casa espírita, ouvir algo no setor do amor, da caridade. Ele vai para a balada mesmo, não é? A maioria, né? Nós não estamos falando das exceções. Então, a questão é toda de interesse da pessoa, da criatura humana, e isso é respeitado. Então, cada consciência marcha por si. O homem constrói, destrói e reconstrói, como a humanidade faz e desfaz civilizações. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com uma certeza: o livre-arbítrio humano é sempre respeitado. E o médium, ele pode ser o médium mais espetacular do mundo. Ele não é coagido pelos benfeitores espirituais. Ele tem que decidir o que ele quer. Se ele vai para a reunião ou vai para outro lugar. Se ele se dedica ao próximo ou se ele acha que isso não tem tanta importância assim.
A decisão é do médium. E eles respeitam. Claro, trazendo muito sofrimento para os benfeitores espirituais que, com tanto carinho, com tanto desvelo, prepararam a encarnação para que ela fosse construtiva. É lógico que eles sofrem. Mas o que fazer? Nós temos que aceitar as pessoas como elas são e com as suas decisões. No final do livro, o Hilário quer saber, no caso de Dona Ambrosina, que há 20 anos, que é o Chico, que há 20 anos se dedica à humanidade, se ele pode cair. Aí o benfeitor diz, diz, claro que pode. Numa corrida de 100 quilômetros, no quilômetro 99, podemos cair. Então, não é tão simples como a gente pensa, né? Agora, vamos ver a questão do espelho. Por que puseram esse espelho na frente do médium enquanto ele psicografava? Nós já vimos aqui por quê. Porque a pessoa que está sendo apontada ali, na psicografia, que quer a consulta, ela é projetada no espelho. E aí, a pergunta inteligente do Hilário: o que os benfeitores estão vendo? O corpo físico ou a alma? Olha a resposta: a própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Quer dizer, a pessoa está projetada no espelho, mas o que está projetado no espelho é a sua alma. São seus corpos. Seu perispírito, que por sua vez dá origem a doenças ou questões saudáveis para o seu corpo físico. Então está sendo analisado é o perispírito, né? E como é que se realiza isso? Olha o trabalho que isso dá. Trabalhadores são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos, sintonizando as emissões com o aparelho receptor, no espelho. Então, como se dá a resposta psicográfica às 500, 600 receitas? Eu mesmo assisti inúmeras vezes, é um calhamaço enorme de consultas que são feitas ao médium. Então, os benfeitores colocam trabalhadores em diversas regiões do país, porque tem gente de todo lugar. E esses trabalhadores projetam o perispírito ou a alma daquele que está sendo investigado naquele momento através da consulta. Então, é como se o repórter, né, da Rede Globo, como a gente vê, transmitisse do local onde ele está, diretamente para a fonte. Qual é a fonte? O espelho. O espelho que está na reunião mediúnica. Então, os trabalhadores são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos, sintonizando as emissões com o aparelho receptor, o espelho. Como nas transmissões de TV, só que é uma maneira mais simples, são mais exatas e instantâneas. Então eles têm um processo que naquela época, 1954, nós sabemos que a televisão estava apenas começando no Brasil, a partir de 1950. Eles já tinham esse sistema de transmissão verdadeiramente notável, porque Chico começou com a tarefa mediúnica em 1927.
Por aí vocês podem ver, né, que eles estão anos-luz à nossa frente, né? A resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado. Mas aí eles perguntam, e se alguém com má fé colocasse alguém já desencarnado para receber a receita, a consulta? Aí Aulus diz, sim, é possível que os benfeitores deem o diagnóstico do perispírito do desencarnado. Então, muitas vezes, algumas vezes, por má fé, as pessoas colocavam gente já desencarnada, já morta. E às vezes vinha a consulta para eles. Então, Aulus disse para ele, olha, é possível, porque a visão não é do encarnado, mas é a projeção do espírito sobre o espelho, e especialmente o perispírito. Quem não entendeu, levanta a mão. Então, não nos achamos num serviço automático ou milagroso. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade. Existem os samaritanos da fraternidade, que se colocam a longa distância. A criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem a socorrê-la. Não podem, no momento, ajuizar se estão recebendo informes de um encarnado ou desencarnado. Grande número de receitas e pequenina fração de minuto para dar a consulta. Então, num dia normal, lá na comunhão, nós tínhamos de 300 a 500 e 600 receitas. Então, alguém já viu um filme de Chico Xavier psicografando? É uma velocidade impressionante. Todo mundo pensa que o filme está em velocidade aumentada. Não está. Velocidade normal. É dele mesmo. Por isso que o mentor está falando aqui. O que ele está dizendo? Que a receita, são muitas receitas, e uma pequenina fração de minuto para a resposta. Então, à medida que vai projetando o perispírito no ecrã, no espelho, eles vão diagnosticando. Isso tem que ser feito a toque de caixa, porque senão levaria dias para psicografar. Por leviandade e má fé, nós já vimos muita gente agir assim. Um deles, inclusive, que estava sentado à mesa, e os benfeitores escreveram que ele não deveria fazer mais isso, porque o médium tinha tanta boa vontade para atender todo mundo, e por que ele estava agindo de má fé? Para vocês verem que não é fácil. Então, existem os que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos, e a conclusão é que eles colherão espinhos. Chegará o momento deles também. Bem, agora nós vamos passar ao capítulo 18, que tem conexão com o 16. Chama-se Apontamentos à Margem. Gabriel a tudo presidia com firmeza. Entidades escarnecedoras eram obrigadas a calar a boca e a se manterem afastados. Ele exigia isso e era obedecido. Doentes, ele com o olhar comandava a equipe para ir auxiliar
os que estavam necessitados. Havia resposta às consultas. Não tem equação definitiva para dizer, né, que será feito isso ou aquilo. Tão somente cooperação. Então eles não estão ali para grandes e miraculosos feitos, mas para cooperar com o ser humano. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância. Os melhores ajudem os menos bons. Então, o que quer dizer isso? Há uma pergunta do Hilário. Por que os espíritos, então, faziam isso, né, de darem as consultas, as receitas e etc., se era também tão difícil trabalhar? E aí, Aulus diz isso, né? O que aconteceu, hein? Obrigada. Então, é da lei que a sabedoria socorra a ignorância. Os melhores ajudem os menos bons. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: devido à evolução de Ambrosino e Gabriel, o que ele se propõe? A ajudar aqueles que estão em situação menos espiritualizada, né? Então, vão repartir o seu tempo em favor da necessidade humana. Bem, e aqui ele quer dizer que todos voltaremos à existência humana e gostaríamos de ter alguém para nos orientar. Então é por isso que eles falam, naquele sentido, né? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. Bem, há um fato muito interessante nesse capítulo. A mãe chorava muito e dizia: meu filho, se você não está morto, visite-me. Imediatamente o espírito do filho acercou-se da mãe. Mãe, gritava de joelhos, estou aqui, não morri, perdoe-me. Aí a gente fica sabendo que o filho se suicidou. E ela está tão desesperada pela falta do filho, que ele veio ao chamado e despencou em cima dela, certo? Mas, naquele momento, ela tem a ideia de seguir os passos dele, de se suicidar também. Então, imediatamente, a Gabriel já designa espíritos que vão socorrê-la, a fim de tirar-lhe essa ideia, e a fim de que não haja também uma situação negativa, né, no momento em que os espíritos estão escrevendo, né? Aulus aplicou os passes, foi um grande alívio para ela, e ele disse que ela não sabe o que pede, né? Depois há uma discussão muito interessante sobre mediunidade, e Aulus diz isso aqui: a mediunidade é uma concessão do Senhor. A madureza do entendimento humano é que permitiu, né, que a mediunidade se alastrasse. Então nós ficamos compreendendo nesse capítulo que a mediunidade está avançando entre os humanos por uma madureza natural da evolução. Então nós estamos vivendo isso hoje. Final do capítulo 18. O governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública. Jesus é visto como instrumento de Deus, médium de Deus. O contato com o mundo espiritual vai se dando através das almas sofredoras e dos obsediados. Então, nosso mundo
tem ainda uma relação tortuosa com o mundo espiritual. E, nesse caso, né, aparece Jesus como o grande médium de Deus, e ele, com a sua mensagem de grande ressuscitá-lo. Porque nós sabemos que ele desencarnou no Gólgota, entre dois ladrões, mas ressuscitou, falou com Maria de Magdala e com seus apóstolos, mostrando, enfim, que a morte não existe, né? E no final, Gabriel grafou a mensagem final. Eu não trouxe essa mensagem aqui, espero que vocês leiam, né, no capítulo 18, e nos domínios da mediunidade. Leiam lá a mensagem de Gabriel falando sobre mediunidade. Então, por hoje, né, nós tivemos o capítulo 16 e 18. No próxima quinta-feira terá o capítulo sobre passes, é o 17. Alguém tem alguma dúvida? Ou queria adicionar algo? Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: nós temos uma equipe que grava. A do Leonil está diretamente ligada à gravação da AME São Paulo. E nós temos outra equipe. Hoje não vieram para a gravação. Eu gostaria que vocês se entendessem e aprendessem para poder substituir, caso a gente não tenha a equipe. Nós tenhamos uma outra equipe de gravação para que isso não ocorra. Porque depois a gente sabe que vem as reclamações que estavam seguindo o curso e que viram o curso interrompido. Então eu acho que entre vocês existem pessoas maravilhosas que podem fazer uma segunda equipe. Eu conto com isso. Alguém tem alguma coisa? Eu nunca fiz isso na minha vida, mas sou tentada a fazer. Nós temos uma ligação espiritual com um refugiado do Congo, Kinshasa. E ele precisa mandar vir os documentos dele de que é enfermeiro e de que lecionava na faculdade de lá. Então, eu estou pedindo a vocês, aos que tiverem possibilidade de dar R$10, preciso de juntar isso para não onerar o caixa do Grupo Espírita. Então, se puderem auxiliar, eu precisaria de alguém que fizesse uma folha de papel almaço, uma folha qualquer, e vocês colocassem. E eu não estou exigindo nada, né? Só quero dizer que se vierem os papéis, talvez ele possa pleitear um emprego melhor. No momento ele está lavando as privadas, fazendo limpeza em hospital. E se ele puder trazer esses documentos, talvez ele possa trazer a mulher e o filho para o Brasil. Então, é por essa razão que eu estou pedindo essa colaboração de R$10. Me perdoem, é a primeira vez que eu faço isso, mas nós temos a rifa, que é importante, do Grupo Espírita, porque temos muitos gastos na creche e também aqui, e eu agradeço penhoradamente aos que nos auxiliaram. Muito obrigada.